Ok. Esta é a imagem de que te falava. Como vês, também tem alguns problemazitos. Está um pouco distorcida. Um pouco... Mas antes de ver como resolver estes problemas, vou-te mostrar uma coisa importante. A caixa de diálogo Image Size. Sim. Podemos fazê-lo a partir do menu, ok? Uhum. Ou, para os amigos, Ctrl-Alt-I. Ok. É rápido. Aqui estão algumas informações, ok? Hum. Vamos examiná-las. Então, neste primeiro quadro estão as dimensões do documento. Então estamos a falar da resolução. Não, atenção. Existe uma pequena diferença entre dimensão Ah. e resolução. Então, esta dimensão aqui, no primeiro quadro, representa o número de pixels da imagem. Desta forma, façamos um exemplo. Esta imagem foi tirada com a minha máquina fotográfica, certo? Que é capaz de produzir uma imagem com as dimensões de 3872 por 2592 pixels. Ok. Ok? Como já dissemos na outra lição anteriormente, se compararmos um ficheiro digital a um mosaico, esta imagem é um retângulo que tem a largura de 3872 pixels e a altura de 2592. Se multiplicarmos estes dois valores, dará um número, mais ou menos, à volta de 10 milhões. 10.2 para sermos exatos. Estes milhões de pixels são os famosos megapixels, que são um dos mais publicitados dados das máquinas fotográficas digitais. Uhum. Porém, precisamos de compreender que estes pixels, que são registados na máquina fotográfica ou no scanner, na verdade não possuem uma dimensão física. Desculpa, mas não percebi. Bem, dissemos que o pixel é o menor elemento da imagem digital. Sim. Ok, mas um pixel não tem uma dimensão física, correto? Pode ter a grandeza de 1 centímetro, 1 metro ou 1 quilómetro. É só um pixel. Ok. O problema da sua dimensão existe quando temos de ver o ficheiro no monitor ou quando o devemos imprimir. E aqui entra o conceito de resolução. Podes explicar-me um bocadinho melhor? Claro. Então, olhemos novamente para a caixa de diálogo. O segundo quadro, o que ajuda a compreender a resolução, está onde está escrito Document Size. Sim. Ok, então a imagem tem uma resolução de 240 pixels por polegada, certo? Significa que a densidade dos pixels é de 240 por polegada. Ok. Na verdade, se quiséssemos alterar a unidade de medida em centímetros, seria 94,48. Sim. Porque existe uma relação, uma polegada tem 2,54 centímetros, mas usamos as polegadas porque é a unidade padrão. Ok. Ok? Portanto, temos uma imagem que possui uma dimensão de 3.872 pixels por 2.592. Se distribuirmos alinhando 240 numa polegada, ou seja, com uma resolução de 240 pixels por polegada, que se diz PPI, Pixel per Inch, Ok. como vês, temos uma imagem com a largura de 40,98 cm por 27,43. Ok? Ok. Agora, se mantivermos constantes as dimensões, ou seja, não alterarmos o número de pixels e fazemos isso desativando a opção Resample Image, verás que quando faço isso já não é possível modificá-la, enquanto que antes era possível. Ok. E tentamos duplicar a resolução do documento. Assim, vamos tentar colocá-lo em 480, ok? O que é que acontece? Acontece que os pixels serão acumulados em metade do espaço, enquanto que as dimensões do documento serão de 20,49 por 13,72. Uhum. Ok? E se, pelo contrário, colocarmos a resolução em 120, então os pixels terão o dobro da largura e produzirão um documento com largura de quase 82 centímetros. Então, ajuda-me a entender. Se tiver de fazer uma impressão, qual é a resolução correta para obter uma boa qualidade? Ok, se tiveres de fazer uma impressão, deves mandá-la para o laboratório de impressão digital, ou se quiseres fazer na tua impressora a jato de tinta, para teres a certeza de não errar, podes preparar um fecheiro com 300 pixels por polegada. 300. Façamos-lo também aqui Ok. e vamos ver que, por exemplo, a nossa imagem terá 21,95 cm de altura e 32,78 cm de largura. Sim, mas se quiser uma foto maior, o que devo fazer? Ok, aqui o Photoshop pode ajudar. Ativamos a opção Resample Image. E o que é que isso significa? Resample significa que o Photoshop é capaz de adicionar pixels onde não existem quando estamos a ampliar a imagem. E do mesmo modo pode retirá-los quando a queremos reduzir. Tem sempre presente a estrutura em mosaico. Ok. Ok? Então, se aumentarmos o mosaico, faltam os ladrilhos. Diminui-se o mosaico, precisamos retirar os ladrilhos. Isso não pode ser feito absolutamente ao acaso, pois a imagem deve ter a sua coerência. Deve ser uma imagem em tom contínuo, Sim. sem buracos ou saltos. Ok. Entendo. Ok. Então, resample significa fazer uma interpolação, ou seja, adicionar informações onde não existiam. Ok.
Então o Photoshop lerá os valores dos pixels e decidirá que pixels eliminar ou que valores de pixels adicionar onde faltam. Ok, entendo. Esta operação tem limites, porque não podemos fazer resample até ao infinito. Os efeitos da interpolação num certo ponto ficarão visíveis e então a nossa imagem terá uma perda de qualidade. É preciso acrescentar, contudo, que o Photoshop aplica diversos métodos para fazer o resample da imagem. Assim, vemos-los neste menu suspenso. Existem 5, ok? Mas para as fotos bastará a Bicubic Smoother, para ampliações, e a Bicubic Sharper, para reduções. Ok. Na realidade, o que significa isto? Significa que a Bicubic Smoother te dará uma imagem mais pálida, ok? Enquanto que a Bicubic Sharper dará uma mais nítida, uma imagem mais definida. Bem, aconselho-te a experimentar, Muito bem. ok? E depois encontrarás o sistema de resample mais útil para as tuas necessidades. Realmente é exatamente o que estava a pensar. Ok, vejo que começas a entrar na ótica do digital. Sim, eu entendi a explicação, mas para compreender realmente devo ver as fotografias. Exato, lembra-te, é sempre uma questão de prática.